atributos da unidade da fé. E a nossa lição, ela está baseada em 3 pontos. Primeiramente, a introdução, como vocês possuem a lição. O segundo ponto, aliás, o primeiro ponto, para ver a unidade é preciso humildade. Mas antes de nós entrarmos propriamente no texto, eu quero falar sobre 2 coisinhas. Primeiro, 2 mundos, ok? Vou colocar aqui. Primeiro, espiritual. Espiritual. O segundo, humano. Chamaríamos isso aqui de 2 esferas, ok? 2 esferas. A ideia central do apóstolo São Paulo é mostrar que o cristão, mesmo salvo, estando em Cristo Jesus, ele ainda habita em 2 mundos. Ele habita no mundo espiritual, que é agora a comunhão com Deus, o relacionamento que Paulo chama de regiões espirituais, mas ele também não deixou de ser humano. Esse homem, ele é humano, ainda que seja espiritual, crente, homem de Deus, mulher de Deus, mas é humano. Isso é tão lindo que o próprio Deus, no Salmo 103, o salmista no Salmo 103, ok, verso 14, diz que a nossa estrutura é pó. O Senhor sabe que a nossa estrutura, ela é humana. Então, quando você pega o texto da lição de Efésios, capítulo 4, 1 até o verso 4, você tem a ideia de Paulo querendo mostrar para nós que nós somos tanto espiritual como também humano. Isso aqui é por demais importante que cada crente, que cada pastor atente para isso, porque ainda vivendo nessas 2 esferas, na espiritual e na humana, é que o cristão, ele vai mostrar ou evidenciar, por vezes, comportamentos dissonantes que não se harmonizam na palavra de Deus. Então o apóstolo São Paulo, na ideia que ele nos traz no texto bíblico, como é que diz aí, pastor Wagner? Capítulo 4, verso 1 de Efésios. Primeiro. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Isso, que andeis de acordo com a vocação do que foste chamado. Então prestem bem atenção, que a primeira coisa que eu quero pontuar com os irmãos sobre os atributos aqui da unidade da fé, é que você não pode se esquecer que nós vivemos em 2 mundos, né? O mundo espiritual e o mundo humano. São 2 mundos diferentes, 2 esferas diferentes. Mesmo salvo, lavado pelo sangue de Jesus, ainda nós vivemos dessa forma. Isso é importante o cristão atentar para isso. Na lição, o autor, ele começa pontuando, primeiro, para ver unidade é preciso humildade. É o primeiro ponto. Para ver unidade é preciso o quê? Haver unidade, né? É preciso unidade, só apagar aqui. Estou abreviando para ficar melhor. Unidade, ok? Vamos analisar que o pastor Wagner leu aí, que andeis, como é que diz? Como é digno da vocação com que fostes chamados. Observem que você vai ter essa palavra que aparece aí no próprio texto grego, axios, ok? Axios. Essa palavra axios, ela quer dizer claramente para nós, conforme está aí no texto, apropriado, dignamente, ok? Então, por que Paulo está dizendo
que é para o cristão andar de modo digno. Esse axios, dignamente, ok? Dignamente, só abreviando aqui, apropriadamente, porque, na verdade, ele começa dizendo que andeis de acordo com a vossa vocação. Observem que a palavra vocação, klesios, como está aí no próprio texto grego, vou colocar aqui, klesios, ok? Essa expressão que aparece aí, klesios, deixa eu colocar bem aqui, para ficar melhor, porque a luz aí, ela me atrapalha um pouco, ok? Aí eu vou colocando aqui, klesios, ok? Klesios, se você analisar essa palavra klesios, que aparece aí no texto grego, fala de vocação. E o interessante é que quando Paulo fala dessa vocação, ele não está falando da vocação para ministério, por exemplo, para ser pastor, para ser um obreiro. Essa vocação é a vocação para todo cristão que está no corpo. Servir ao Senhor com sinceridade, andar de modo digno, como faz jus ao Evangelho. Por que Paulo, ele começa com o verbo parakaleo, que está aí, olha, parakalô. Esse verbo parakalô, ele quer dizer exorto, ok? Mas esse verbo parakalô, exorto, que aí no próprio texto grego, nós podemos analisar que está no tempo presente, na voz ativa, no modo indicativo, esse parakalô é ao lado, ok? Esse parakalô é ao lado. Observem bem uma coisa interessante. Quando você pega isso aqui, ó, para, ao lado, e aí você tem esse verbo kalô, que é o verbo chamar, ok? É o verbo chamar. Esse verbo, ele tem aí a ideia de exortar. Só que quando nós analisamos, esse verbo pode significar encorajar, chamar para o lado, exortar. E só para vocês terem uma ideia, lê bem aí, pastor Wagner, essa referência de Mateus 26, 53. O parakalô aqui, ele dá a ideia de socorrer. Mateus 26, 53. Depois Atos 16, 22. Então disse Jesus à multidão: mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Então esse verbo, aí é o Mateus 26, 53, é 53, com a ideia, aqui o parakalô, com a ideia de socorrer. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Deus, Sim. e que ele não me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Então esse verbo aqui, no próprio texto, ele fala de socorrer. Mas também esse verbo aqui no próprio texto grego, encorajar, Atos 16, 22, e depois convidar, Lucas 8, 41. Socorrer, convidar. Isso. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então, isso aí ele fala de convidar, de socorrer. Lucas 8, 41. Sim. E eis que chegou um varão de nome Jairo, Sim. que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Rogasse é o mesmo verbo exortar, socorrer, convidar. Então, por que Paulo começa dizendo exorto? Ele não está usando isso com um tom de autoritarismo. Ele não está usando
ou abusando do seu poder de apóstolo. Esse exortar aqui, esse paracalô, que Paulo está dizendo, ele quer que cada cristão, de modo espontâneo, por agora viver em Cristo, desenvolva a unidade. Que ande de modo digno, que ande de acordo com a sua vocação. E o interessante é que quando você pega o Clésios, você pega Axios, você pega Paracalô, Paulo está mostrando claro que agora cada cristão pode viver o melhor e ajudar os outros, socorrer, porque agora está vivendo nos benefícios de Cristo Jesus, ok? Então a primeira coisa é que o cristão vive nesses dois mundos aí, o espiritual e o humano, e ele, para manter essa unidade, ele tem que primeiramente atentar para a vocação dele. Essa vocação, já falei que não é de salvação, é uma vocação para, aliás, uma vocação para o ministério, é uma vocação de todos os crentes no corpo de Cristo para viver dignamente, de modo apropriado. E aí Paulo usa esse verbo paracalô para incentivar os cristãos a desempenharem a verdadeira vida de comunhão com Deus, ok? É a primeira coisa que nós queremos apresentar para os nossos queridos irmãos. Então, entenda que nós vivemos em dois mundos diferentes, o espiritual e o mundo humano. Isso é muito interessante, ok? Agora, por que se andar digno? É a segunda coisa que eu quero falar. Já expliquei o que é esse andar. Por que um andar digno? Prestem bem atenção que esse andar digno, ele está falando de quê? Esse andar digno, axios é comportamento, ok? Comportamento, que Paulo está falando desse andar digno. Ele está apontando aí para comportamento, estilo de vida, estilo de vida. E aí eu coloco aqui mais uma questãozinha, além desse estilo de vida, desse comportamento, por que o cristão tem que ter esse andar digno, um comportamento digno, uma vida digna? Quantos não estão envergonhando o evangelho? Quantos não escandalizam o evangelho? Por que isso acontece? Porque esse que compromete o evangelho, ele ainda não tem noção realmente do que Jesus fez por ele. Porque só pode ter um andar digno, um estilo diferente de vida, quem é impactado pelo evangelho. É impossível. Há um escritor americano que diz que nós não vivemos a vida cristã para sermos ou nos tornarmos cristãos, mas nós vivemos a vida cristã porque somos cristãos. Ou seja, primeiramente nós temos uma experiência com Jesus. E essa experiência que me transforma, que me molda, me leva a ter um comportamento diferente, me leva a ter um estilo de vida diferente. Essa é a segunda coisa que eu quero mostrar para vocês. Então, por que um andar digno? Terceiro, por que unidade? Vamos lá. Por que unidade? Vocês observem bem, leia aí o versículo 2, pastor. Versículo 2, como é que diz? Como é que diz? Leia de novo. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Muito bem. A unidade, vocês sabiam, o pastor, ele está falando aqui dessa unidade. Por que acontece essa unidade? Primeiramente, essa unidade, o cristão pode viver ela por duas razões. Eu vou colocar aqui, já teve ela com Cristo. Ou seja, essa unidade, ela não é produto de um congresso, ela não é produto de uma teologia, ela não é produto de um programa da igreja. É impossível, ninguém consegue unir todos em um mesmo lugar. Essa unidade aqui, ela só é possível na igreja porque cada crente já teve essa experiência da unidade com Cristo. Primeiramente, nós somos unidos
em Cristo Jesus, através da cruz, ok? A cruz faz isso por nós. Nós somos unidos com o Pai, com Cristo, com o Espírito Santo, através da cruz. Ou seja, antes de eu viver a experiência com o pastor Wagner, com o irmão Jimmy, com o cinegrafista, eu não posso tentar viver essa experiência sem que primeiro eu tenha essa experiência com quem? Com Cristo Jesus. Há muitos que forçam na igreja a experiência. Tem até aqueles irmãos que dizem, abraça aí o irmão, dê um abraço nele, peça perdão para o irmão. A gente faz isso porque a gente faz, mas não funciona. O que funciona em primeiro lugar, a pessoa ter a experiência, enotetar, é a palavra grega aqui para unidade, ok? Essa palavra enotetar, ela dá a ideia de unidade, que pelo simbolismo de Paulo, é a palavra corpo, no aspecto simbólico, ok? O corpo, ele expressa essa unidade. Todos estão em um só. Leia bem aí 1 Coríntios 12, verso 13, só para os irmãos terem uma ideia. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido no Espírito. Pronto, então, o porquê dessa unidade? Por que essa unidade? Primeiro, ela acontece em Cristo. Depois, ela acontece com o meu semelhante. Eu não posso querer unidade na igreja sem que primeiro eu tenha essa unidade na minha experiência com Cristo Jesus. O irmão que, na verdade, ele foi transformado por Cristo, seu coração foi limpo, já tem a experiência do Calvário, da cruz, está unido com Cristo, é impossível ele não estar unido com o próximo. Ok? E nós podemos analisar que quando você tem essa experiência com Cristo, essa unidade, ela desfaz, vou colocar aqui, todas as barreiras, ok? As barreiras. Prestem bem atenção que essa unidade, ela exclui questão racial, questão social, questão de classe, porque agora todos somos um, formando aqui o corpo. E por que agora é possível viver essa unidade? Porque ainda que eu venha para esse corpo, eu tenho as minhas diferenças, eu tenho as minhas culturas. Várias pessoas têm as suas culturas, tradições, mas quando você vem para o corpo, cada um tem a sua ideia, mas vai funcionar porque o corpo tem o quê? O que tem o corpo? Membros. E o que coordena o corpo? A cabeça. E quem é a cabeça da igreja? Então por que no corpo pode ter pessoas com diferenças, com ideias diferentes, com culturas diferentes, mas que quando unem-se ao corpo podem ter a unidade? Porque quem é o cabeça é Jesus. Estão entendendo como é linda essa questão da unidade, meus irmãos? Essa questão da unidade é que o cabeça é Cristo. Eu não entro no corpo de Cristo com a minha ideia para que prevaleça na congregação. Ainda que eu tenha a minha ideia, porque Paulo diz em 1 Coríntios 12, que os membros são muitos. E há diversidades, há diferenças de membro de um para com o outro. Mas aqui, Paulo mostra que quando acontece essa enoteta, que é a unidade, Jesus Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, que é a igreja. Então a ideia é a de Jesus, a base é a de Jesus, a orientação é a de Jesus. Por isso que agora, primeiro, essa unidade só é possível quando eu tenho ela em Cristo. Essa unidade só é possível ainda que existam as diferenças que vêm de diversos lugares para o corpo, mas vai funcionar porque eu tive a experiência do Calvário e eu tenho agora um cabeça que me dirige. E esse cabeça é Cristo Jesus, o Filho de Deus, ok? Então eu estou colocando isso aí, por quê? Porque nós podemos analisar que o mais interessante aqui é que Paulo mostra que há um resumo geral de tudo, ok? Eu vou apagar aqui, para que todos já anotaram aí. Então, feito isso, se eu já entendi para que eu fui chamado, Moody dizia que
essa vocação não é a vocação para o crente ser pastor, não é a vocação para ele ser um cantor, é a vocação para ele fazer parte do corpo e buscar esse crescimento para o corpo, ok? Então é muito importante isso que eu coloco aqui, para que vocês entendam. Aí agora nós vamos falar sobre a quarta coisa que eu coloco aqui. Os frutos. O pastor, eu vou colocar aqui os frutos que levam à unidade. Observe que o pastor, ele fala de 3. Vamos lá aí, 2 alunos aqui presentes. Qual é o primeiro? Humildade. Segundo? Mansidão. E o terceiro? Isso. Vamos lá, dizer aí só os 2 que estão aqui. Primeiro, e depois. Observe que isso aqui não é fruto da carne. Não é fruto da carne. Mas é de quem? Mas do Espírito. Lê bem aí Gálatas 5, 22 e 23. Mas do Espírito, ok? Então prestem bem atenção. Já achou aí? Pode ler. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então prestem bem atenção que ele está dizendo aqui, primeiro, que esses frutos que agora o corpo tem para manter a unidade, porque os irmãos se lembram que eu disse agora há pouco, que o cristão ele vive em 2 mundos, não é isso? Ele vive no mundo espiritual, mas ele vive no mundo humano. Então, como ele vive nesse mundo humano e divino, espiritual e carnal, ao mesmo tempo, ele pode ser tentado a não ter um andar digno. Por exemplo, ele pode adulterar, ele pode causar escândalo, ele pode causar divisão. Eu li um autor, Falkes, que ele diz que essa unidade aqui que Cristo fala, ela é a unidade que não causa rasgo no corpo de Cristo. O que tem hoje de cisma em igrejas, divisões, contendas, tem divisão por cargo. Quantos líderes não estão querendo dividir a igreja porque ele se acha grande, se acha importante? Ele se acha poderoso. Quantos crentes não se apaixonam por líderes e entram em briga para abrir outras igrejas? Falkes diz que essa unidade aqui que Paulo fala jamais aceitaria esses modelos de igreja. Porque a verdadeira unidade, ela traz humildade. Existem crentes que estão no corpo, mas vez por outra ele quer se exibir, quer se amostrar, quer se arrogar. E hoje nós temos muitos problemas na igreja por causa disso aqui. Nós temos essa palavra humildade, essa palavra ela está faltando na igreja. Muitos crentes não são humildes, muitos líderes não são humildes, muitos cantores não têm humildade. Aí é que causa problema para o corpo, porque cada um quer ser maior do que o outro. Vocês sabiam que essa palavra, tapeinos, humildade, essa humildade que nós podemos analisar aqui, eu vou traduzir ela de modo bem simples. Ela fala de simplicidade. Simplicidade. Uma pessoa que é humilde é simples. Uma pessoa que é humilde é simples. Observe que essa palavra, tapeinofrosinês, ok? Tapeinofrosinês, é a palavra grega, ela fala de submissão de mente, ela fala de senso profundo de insignificância. Eu disse o quê? Submissão, vou abreviar, submissão de mente. Olha como é lindo isso. Senso de insignificância, não é isso? Abreviar aqui. Então, submissão de mente, senso de insignificância. Irmãos, é lamentável, mas o que tem de crente hoje
que não tem essa simplicidade, que não tem submissão de mente, a mente dele não é a mente de Cristo. Lá em 1 Coríntios 2,16, diz que nós temos que ter o quê? A mente de Cristo. Lá em Romanos 12, Paulo diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Ou seja, o crente, ele só pode viver a unidade da fé, ele só pode ter esses frutos aqui, humildade, pensar humilde, ser simples, se ele tiver submissão de mente. A mente dele tem que estar cativa em Cristo. Quantos não ficam dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, pensam grandes, pensamentos grandes, só pensam de maneiras grandiosas, não tem, a mente dele não é submissa. Essa submissão de mente, pastor, ela pode ser a pessoa que não aceita a opinião de ninguém. Com certeza também, pastor Wagner, porque tem pessoas que se acham que só o pensamento dele é o correto, só a ideia dele é a correta, só ele sabe das coisas. Quem tem mente submissa se abre para o outro, aceita a opinião do outro, ainda que eu não concorde ou ele não concorde, mas ele quer ouvir o outro, ele quer estar atento para o outro e tem uma mente obediente. É por isso que Paulo diz lá em Filipenses 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual não pensou em grandeza. Aqui, ó, senso de insignificância. Não é aquele sentimento de falsidade, né? Ah, eu sou pequeno, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um coitadinho. Ah, eu não gosto dessa grandeza. Às vezes o irmão chega e diz, parabéns, irmão, Deus te usou ontem. Irmão, não diga isso que eu posso me orgulhar. Ele não tem submissão de mente. Porque quem tem mente submissa é controlado. Quem tem mente submissa não pensa grande. Por quê? Porque ele sabe que na vida dele tem o fruto da humildade, que aqui é fruto do Espírito. É interessante que humildade, mansidão e longanimidade não são resultados produzidos pela nossa prática de vida, mas é uma ação do Espírito Santo de Deus. Então, essa humildade aqui é a simplicidade, é a submissão de mente. A nossa mente, meus irmãos, ela precisa estar cativa a Cristo, para eu não pensar coisa indevida. Tem irmão que até fica pensando na igreja o que o outro irmão está fazendo, o que o pastor está fazendo. Isso é uma mente impura, é uma mente que não tem reverência, que não tem temor. E o outro é o senso de insignificância. Aí você tem a mansidão, observe aí, macrotomias. Essa mansidão aí, o texto aqui está traduzindo como paciência. Então você tem macrotomias, é a palavra grega que fala de paciência. Paciência, tolerância, firmeza, constância e lentidão para com o pecado. Ou seja, quem tem essa mansidão, que aqui o próprio texto, aliás, eu estou falando aí da mansidão, não é isso? Deixa eu voltar aqui. Mansidão, voltando aqui, meus irmãos, é para utetós, essa palavra é para utetós, a outra que eu vou falar, macrotomia, que é longanimidade. Para utetós é a palavra grega que quer dizer mansidão. E essa palavra mansidão, na verdade, ela fala de bondade, ela fala de gentileza. Vou colocar aqui, ó. Gentileza, porque eu só fiz trocar aí. Gentileza, bondade. Então, essa mansidão, conforme aparece aí no texto grego, proútetos, ela fala dessa mansidão, dessa gentileza, dessa bondade que o cristão tem na vida dele, que age bem, esse cristão que se importa com o outro. Vamos ver bem aí, a palavra de Deus, Tiago 1:21 e depois 1 Coríntios 4:21. Isso. Pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Isso. Agora, observe que Tiago 1:21 está falando aí de uma mansidão para com a palavra. O pastor Douglas, ele fala sobre isso, ok? Ele fala sobre isso. Vamos lá?
1 Coríntios 4, 21. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então, prestem bem atenção que mansidão não é tolerar pecado, mansidão não é deixar de agir. Essa mansidão aqui que está falando, eu estou falando que é de gentileza, é de bondade. Está aqui, ó, praútetos, é a palavra grega para mansidão, ok? Que é bondade, é gentileza, como eu coloquei aqui, ó, gentileza e bondade. Então, o cristão, ele tem que ter essa bondade, tanto para com a palavra, como também para com o próximo. É o sentido da palavra mansidão. Hoje na igreja muita gente confunde essa mansidão com aquela pessoa que fala devagar, né? Fala... E não é isso. Não é isso. A mansidão, você vê que Jesus era manso, Moisés era manso, mas a mansidão não é andar devagarinho, não é falar baixinho. A mansidão não é aceitar tudo e deixar. O Senhor vai resolver. Não. É a pessoa que tem gentileza, é a pessoa que agora tem a bondade, não a bondade dele, mas que Cristo implanta pelo fruto do Espírito Santo que habita na vida dele. Ok? Então você tem humildade, mansidão. Praútetes é a palavra grega, mansidão está aqui, ó, praútetos é a palavra mansidão, e você tem longanimidade, ok? Essa longanimidade, agora sim, é a macrotomia, tá aí, ó, macrotomias. Essa macrotomias que aparece aí é a paciência, a tolerância, firmeza, constância e a lentidão em punir pecado. Ou seja, o cristão, ele tem esse fruto, aí ele tem a lentidão para punir o pecado dos outros. Assim como Deus tem paciência comigo e com você, para não lançar no inferno, mas manda Jesus, alonga o tempo, Pedro diz isso muito bem, ele não vê ainda, e ele diz que não é para nós termos como tardia, como se ele não estivesse cumprindo a promessa, mas na verdade é o agir de Deus para o nosso bem. Eu fico pensando como é que o crente que tem a humildade, a mansidão, a longanimidade, na hora que ele vê um erro no crente, ele quer matar. Na hora que ele vê uma falha no crente, ele quer matar. Não é dominado por esses frutos aqui que vêm do Espírito Santo. Ok? Então, se o cristão tem a macrotomia, a paciência, ele tem a firmeza. Interessante que essa macrotomia, ela fala de constância. Aquele crente que não desiste, aquele crente que sabe que tem as lutas, sabe que tem as dificuldades, mas ele está firme com Cristo. Então, essa macrotomia, macro, interessante é que quando você estuda latim, nós temos dois acentos que sinaliza. É o macro, que é assim, é tipo uma linhazinha, ok? Então, macro é algo longo, é algo que se processa de maneira lenta. Então, essa longanimidade é um fruto do Espírito Santo de Deus. Então, se eu tiver humildade, mansidão, longanimidade, eu vou, na verdade, viver a verdadeira unidade da fé com todos os membros, todos os crentes, porque eu estou no mesmo corpo, ok? Então, é isso que é importante para nós entendermos aí. Agora, observem bem, pastor Aziel, e qual é a base? Agora leia bem aí, pastor Wagner. Vou apagar aqui, para me escrever aqui. Efésios, do 2 até o 4. Isso. Com toda a humildade e mansidão, Uhum. com longanimidade, Sim. suportando-nos uns aos outros em amor, Isso. procurando guardar a unidade do Espírito Muito bem. no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Unidade do... Vamos analisar que quando Paulo fala dessa unidade do Espírito, na verdade vocês sabem que Jesus criou a unidade. Agora, ele pega todos os espíritos humanos e coloca em um só
Espírito, que é o Espírito Santo. Ou seja, homem, mulher, todos agora vivem os ideais que foram colocados por Paulo, como por exemplo, as bênçãos espirituais, como por exemplo, as riquezas em Cristo. Quando o cristão toma conhecimento disso, ele vive a unidade do Espírito, porque o Espírito Santo faz com que todos nós vivamos os mesmos ideais, tenhamos os mesmos projetos, tenhamos as mesmas ideias, e assim Deus vai nos abençoando. Então, prestem bem atenção que você tem aqui o plural de espíritos humanos, que eu coloquei aqui, mas você tem o Espírito Santo, que une esses espíritos humanos, que agora todos vivem no mesmo ideal, lutam pela mesma causa, porque o Espírito Santo é quem une agora, pelo sangue de Cristo, ele traz essa eficácia da unidade pelos frutos e, na verdade, mobiliza o crente a viver conforme a palavra de Deus. Eu não posso pensar grande, se eu estou no corpo, eu não posso pensar de modo errado e querer condenar o outro, porque o ideal meu é o da Maria, é o do Pedro, é o do João, porque todos nós agora vivemos o ideal do Espírito Santo, vivemos a graça do Senhor Jesus. Então eu coloquei aí que o autor da lição, ele fala de tudo isso. Agora, deixa eu dizer uma coisa, tem uma base. Qual é a base? A base dessa unidade. Qual é a base dessa unidade? Vocês já observaram isso? Leia agora de novo do verso 2 a 4. Vamos lá, pastor Wagner. Com toda a humildade, Sim. com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar Sim. a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Em amor, não é isso? Então qual é a base de tudo isso? É o amor. Deixa eu dizer uma coisa, Donald Stamp, ele diz que se nós não tivermos essa base que é o amor, todo trabalho não há como de ser produzido, porque quando você lê, o próprio autor da lição fala isso, Mateus 7,12, o amor, ele faz com que aquilo que eu quero que o outro faça, eu faço primeiro, não é isso? Então, prestem bem atenção que a base é o amor. Se eu tenho o amor nunca procura destruir, o amor nunca procura matar, o amor de Deus, ele procura amar. E se eu tenho amor, eu vou ter a humildade, eu vou ter a mansidão e eu vou ter a longanimidade, eu vou ser paciente com os outros, eu não vou acusar logo ninguém quando errar ou pecar, eu não vou matar, mas eu vou procurar tratar, eu não vou ter o espírito de grandeza, porque há um autor que diz que o amor, na verdade, esse amor, ele é como um óleo, que vem banhar tudo na igreja. Esse óleo desce e faz a maquinaria andar bem, por quê? Porque tem o amor. Se tiver o amor, a coisa anda. Então, a proposta dessa lição, como nós colocamos aí, seguindo a temática geral, é que ele quer falar para nós que os atributos da unidade da fé são humildade, mansidão e longanimidade. Essa fé que está aí, na verdade, ela é o conhecimento de Cristo e de todos os seus benefícios. Por isso que ele está falando, atributos da unidade da fé. A fé é o resultado, na verdade, que ela expressa para mim tudo que Jesus fez. Eu tenho esse conhecimento. Aliás, a palavra pits do grego, ela também fala de fé como conhecimento. Então, eu tenho essa fé que, na verdade, me leva a tomar conhecimento de todos os benefícios e propósitos de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe, nos abençoe. Pastor Wagner, encerrando com oração. Deus, nosso Pai bendito, nós te agradecemos por esta oportunidade maravilhosa, qual o Senhor nos concede mais uma vez aprender da tua palavra. Pai, continua nos abençoando, abençoando os teus filhos, Pai, teus servos que estão assistindo essa live, em nome de Jesus Cristo, que este sentimento, ó Pai, possa penetrar em nosso coração e que nós possamos fazer a tua vontade para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus